familiar, 7 lugares, motor turbo, amplo espaço e uma suspensão muito confortável. Esses são apenas alguns dos atributos que a gente pode dar para o novo Caoa Chery Tiggo 8, o mais recente lançamento da marca no Brasil. Mas obviamente que não é só isso, e ele tem mais uma série de tecnologias que a gente vai mostrar agora para vocês. Então, roda a vinheta. Olá amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o José Leme, sejam bem-vindos ao canal do Jornal do Carro. E hoje a gente está aqui com o Tiggo 8. É mais uma nova opção de 7 lugares para o Brasil. A gente sabe que não existem muitas, mas é mais um familiar. E como a gente bem sabe, a maioria dos carros que oferecem 7 lugares no país hoje são SUVs. E agora a gente vai conhecer um pouco mais do que é que esse carro oferece e quais são as tecnologias e inovações que ele oferece. Então, vem comigo. Linguagem visual, ou DNA da marca. É um termo que já tem ficado recorrente há bons anos, mas é sempre bom relembrar. São detalhes, são aspectos do visual de todos os carros da marca que você vai encontrar exatamente nisso, em todos eles. E isso faz com que você reconheça aquela marca de longe. E é exatamente isso que a Caoa Chery tem aqui na dianteira do carro. Independente do modelo, seja o Tiggo 5, X, 7 ou 8, que está aqui com a gente hoje, ou até mesmo sedãs como o Arriso 5 e 6, a gente encontra pequenos detalhes que fazem parte do carro. E eles não mudam, eles deixam você relembrar que aquele carro é de determinada marca. No caso, a gente tem a grade ampla com a barra cromada atravessando a frente e o símbolo cortando ela. Uma parte inferior da grade maior e uma parte menorzinha, além de um para-choque amplo. Basicamente é isso que a gente encontra aí em todos os carros da Chery na dianteira. E quando a gente vai falar de outras partes do carro, a gente também encontra alguns detalhes que são perceptíveis, que fazem você reconhecer, especialmente na traseira. Então, vamos dar uma olhada lá. O aspecto das lanternas, né, ligada por essa barra iluminada aqui, tem se tornado comum para várias marcas, entre elas a Porsche, por exemplo, mas ela se tornou uma linguagem visual também da Caoa Chery, que é a barra que liga as duas lanternas e tem o símbolo exatamente no meio dessa barra. Você encontra isso em outros modelos da marca e você consegue identificar aí também essa linguagem visual, esse DNA da marca nesse sentido aqui. Para fazer a ligação entre o design que a gente encontra na dianteira e esse design que a gente encontra na traseira, obviamente a gente precisa ter uma lateral do carro. E essa lateral, no caso do Tiggo 8, ela é bem conservadora, mas ela é muito bonita, ela é elegante, ela não tem, né, exagero de vincos, o vinco começa mais pronunciado aqui na traseira e ele basicamente some na dianteira, ainda que ele faça essa descida, né, esse visual um pouco em descida aqui que deixa a traseira um pouco mais alta. Esse aspecto também é utilizado, obviamente, para dar um ar de esportividade, para dar um ar mais parrudo, quando você deixa a traseira mais alta do que a dianteira. A lateral, em geral, ela é bastante limpa, bem simples, e o que acaba se destacando é o detalhe do farol que invade a lateral. Também tem a lanterna que invade, né, a lateral aqui, ela vem aqui para essa parte, né, do painel traseiro e dá um destaque aqui, fazendo conjunto com o destaque lá da frente. Tem também as rodas de 18 polegadas, né, diamantadas, então elas acabam completando o visual do carro, e a barra cromada que passa na parte inferior das portas. Bem, se você chegou até aqui e está curtindo o nosso vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar a sua curtida e se você já é inscrito, ativa o sininho aqui embaixo para receber a notificação dos novos vídeos que vão chegar para você. E aproveita para compartilhar também com seus amigos esse vídeo e deixar o seu comentário aqui se você está gostando do nosso vídeo e do Tiggo 8. Então vamos dar sequência. Existe uma série de equipamentos no Tiggo 8. Entre eles a gente pode já destacar alguns aqui do lado de fora. A gente tem o teto panorâmico, a gente tem os faróis de LED, os LEDs diurno que ficam na parte inferior, então eles parecem faróis de neblina de LED, mas na verdade são os LEDs diurnos aqui já. E a gente tem também as câmeras, a gente tem a câmera dianteira, que fica logo abaixo do logo,
e as câmeras que ficam embaixo dos espelhos e com a câmera traseira formam a visão 360 graus, que ajuda bastante na hora de estacionar um carro com as dimensões do Tiggo 8. Um dos aspectos mais interessantes e que se destacam mais no Tiggo 8 é a motorização. Ele é o primeiro carro da Caoa Chery no Brasil que traz um novo motor turbo, 1.6. Os outros carros usam, como vocês sabem, o 1.5, à exceção do Tiggo 2. Esse motor tem 187 cavalos e mais de 28 kg de torque. É um motor muito bom, um motor surpreendente, para ser sincero. O aspecto dele, digamos, esportivo para um carro desse porte, realmente se destaca, o carro realmente responde muito bem, especialmente na estrada e em retomadas e ultrapassagens, mas na cidade ele também responde muito bem. Outra novidade do conjunto mecânico é a transmissão, o câmbio. Agora é um DCT, um dupla embreagem de 7 velocidades, mais banhado a óleo. O que isso significa em termos práticos? Significa que os trancos que você normalmente sentiria num DCT, mesmo sendo muito rápidos, eles ficam basicamente imperceptíveis. Fica parecendo um câmbio CVT, só que com respostas muito rápidas. Além disso, a gente tem a opção de fazer as trocas pela alavanca num modo manual, se quiser também. Então, assim, é um conjunto que se destacou muito, tá muito interessante, ele casou muito bem o câmbio com o motor e, principalmente, ele tem potência e torque para conseguir levar um carro desse tamanho sem problema em ultrapassagens e retomadas. Falando dos equipamentos ainda do Tiggo 8, particularmente da parte de dentro, a gente tem uma série de itens. Como quase todo carro no Brasil, ele tem, obviamente, controle de tração e de estabilidade, básico, são itens essenciais agora. São 6 airbags, 2 na frente, 2 para os passageiros laterais da dianteira e 2 de cortina que pegam toda a lateral do carro, inclusive a terceira fileira. A gente tem também ar-condicionado dual zone, então eu consigo escolher entre uma zona para o motorista e outra para o passageiro e os passageiros de trás, com a saída aqui do meio, Tudo aqui pela essa tela digital, e tem só os 2 seletores aqui, ele tem também um modo automático. A gente tem o painel de instrumentos virtual, que ele tem 2 modos, ele muda conforme o modo de condução, então se a gente está no Eco ele fica azul, se a gente está no modo Sport ele fica todo vermelho. A central, o computador de bordo fica no centro, então você consegue alterar essa parte do computador de bordo aqui entre uma série de questões. Você pode ter a parte de odômetro, você pode ter música aqui no centro, você pode ver a pressão dos pneus e a temperatura deles separadamente para cada um dos pneus, isso é muito legal. Você pode ver também um sensor ao redor do carro, porque como ele tem alerta de ponto cego, além de ele mostrar um sinal laranja no espelho lá fora quando um carro se aproxima no seu ponto cego, ele também mostra no painel, ele fica laranja no desenho em volta do carro, mostrando onde está esse carro, se do lado esquerdo ou do lado direito, para você também não se assustar caso não veja o sinal lá fora. Além de dar, obviamente, um sinal sonoro dentro do veículo para o motorista se atentar. Outros itens que a gente tem são os bancos de couro, o volante também de couro, a central multimídia que tem integração com o Apple CarPlay, ou seja, o iPhone você consegue integrar e acessar os seus aplicativos direto pela central, mas no caso de celulares Android você tem só um modo de espelhamento, ou seja, ele vai literalmente mostrar a tela do seu celular na central multimídia. Não é um sistema muito fácil de utilizar, mas a Caoa Chery está trabalhando para conseguir atualizar esse sistema aí nos carros e passar a oferecer também integração com o Android Auto. Outros itens que a gente tem são, aqui exatamente onde está o celular, ele já tem uma área para carregar sem fio celular, carregar por indução ou wireless, como a gente chama. A gente tem aqui embaixo um porta-objetos muito grande com 2 entradas USB, uma para espelhar o celular ou para fazer a integração com o Apple CarPlay e outra para carregar, além de uma entrada 12 volts. Outros itens que ele oferece são o porta-objeto resfriado aqui no meio e também aqui dentro tem uma área exatamente selecionada para você colocar a chave do carro. Você fala, Zé, mas por quê? A chave do carro tem bateria, qualquer chave de carro teria, a chave keyless que você carrega
no bolso e você não precisa usar ela nem para ligar o carro nem para acessar. E esse daqui particularmente você carrega no carro mesmo, então você não precisa se preocupar com uma troca de bateria, porque é simplesmente você colocar a chave aqui nessa área quando você está com o carro em movimento e ele já vai estar carregando a chave por indução, assim como acontece com o celular. Falando ainda dessa área central aqui, a gente tem algumas coisas bem interessantes. Obviamente, além do acabamento Black Piano, que já se tornou um clássico para o console central, aqui a gente consegue acessar os modos de condução por um botão. Um outro botão a gente consegue escolher a câmera que a gente quer ver, caso a gente necessite, durante o carro em movimento. Então você pode acessar, as câmeras ficam dispostas aqui na central multimídia e você pode escolher daí pela central, câmera dianteira, traseira ou a visão 360. E também a função de auxílio em descida. Então você pode aqui acessar e você consegue, quando você está descendo um barranco, para não ter que ficar pendurado no freio, acessar essa função que segura o carro automaticamente, seja isso no asfalto ou numa estrada de terra, por exemplo, voltando do sítio. Aqui a gente tem poucos botões físicos efetivamente no painel. Além do botão para ligar o veículo, a gente tem 2, 4, 6, 8 botões que ficam dispostos aqui de uma maneira bem discreta. Que você pode usar o volume, ligar a central multimídia, acessar a área de espelhamento do Android, voltar para a home da central multimídia, onde você consegue acessar todas as funções, um botão para acessar funções de telefone e outro em que você consegue acessar as configurações gerais do carro na central multimídia. Então assim, são botões rápidos, né, digamos assim, para você não ter que procurar na central que você quer, você consegue rapidinho aqui escolher as funções principais que você consegue acessar por meio dele. Banco do motorista tem todos os ajustes elétricos, então ajuste de distância, ajuste do encosto aqui também é elétrico. O volante tem ajuste de profundidade e altura, mas é manual, normal, como a maioria dos carros. A gente consegue aqui, ó, empurrar para trás e trazer para frente. Volante é multifuncional, você consegue acessar diversas funções, tanto do computador de bordo na tela, quanto da central multimídia ou fazer ligações acessando tudo pelo volante. A gente tem aqui no topo os botões de abertura tanto da tela quanto do vidro, né, do teto panorâmico. A gente tem outros botões aqui como o Auto Hold, que segura o carro sozinho numa subida para você sair. E a gente tem um novo método aqui de câmbio, né, que a Caoa Chery colocou nos carros dela, que é essa alavanca que parece um joystick. Então você realmente não mexe uma alavanca, ele é todo com comandos eletrônicos para selecionar a marcha que você escolhe. Além disso, né, a gente tem ainda todo um acabamento muito agradável no interior, couro no painel, soft touch na parte de cima, couro nas portas, designs cromados, e a gente consegue também escolher a iluminação do painel e das portas. Ele passa um pequeno LED aqui pelo topo da porta nessa área cromada e que segue também essa área cromada do painel. São 7 cores disponíveis à escolha do consumidor. À noite ele fica bem pronunciado e você também tem, se quiser, a opção de desligar essa função. Obviamente que isso não é tudo que o carro tem a oferecer. Uma das funções muito interessantes que o carro oferece é a abertura elétrica do porta-mala, mas não é uma abertura convencional. Além de você conseguir abrir por dentro, aqui por um botão do meu lado esquerdo, que você aperta e segura, ele automaticamente abre a tampa do porta-mala e você também fecha ele por aqui, você consegue oferecer um ajuste de quanto você quer que ele seja aberto. Aqui a gente está vendo, né, literalmente o sistema, né, para regular o ângulo de abertura do porta-malas entre 50% e 100%. A coisa mais legal dele é que você realmente consegue enxergar o quanto você está trabalhando na abertura do porta-mala por causa desse desenho que ele traz da traseira do carro. Então aqui no caso ele está com 50% e eu consigo trazer até 100%. Além da regulagem pela central multimídia, que é pré-definida, então o que eu colocar aqui é o que ele sempre vai abrir a tampa do porta-mala, eu posso fazer essa regulagem lá pelo botão da tampa. Eu seguro o botão da tampa, a hora que ela estiver abrindo, e ela vai travar também naquilo lá. Óbvio que é muito mais fácil fazer essa regulagem por aqui, então eu vou deixar aqui aí por volta de 70%, que fica com muita sobra para mim, mas para uma pessoa mais baixa ficaria bem mais prático de abrir. Além disso, a gente tem aqui outros recursos bem interessantes que o Tiggo 8 oferece, que a gente encontra tudo pela central multimídia. Então eu entro na área de painel, eu posso escolher
quanto de luminosidade eu quero para a iluminação do painel de instrumentos e também as luzes. Então eu posso escolher se eu deixo as luzes diurnas, os LEDs ligados, o temporizador do painel e também essa cor à luz ambiente. Eu acesso a 7 opções de cores por aqui, 5 níveis de brilho que eu posso permitir para esse LED e tem 2 funções muito legais para essa luz, que é o modo de condução associado, ou seja, ela vai ficar associada à cor da luz ao modo de condução que eu estou, então ela pode ficar azul se eu estou no modo eco, ou vermelho se eu estiver no modo esporte. Então o interior do carro vai seguir o modo de condução e também a cor do painel, que eu já falei para vocês que a gente pode mudar. E tem uma outra função que é o ritmo musical. O que acontece? As luzes, independente da cor que eu escolher, elas vão estar piscando conforme o ritmo da música que estiver tocando. Isso é realmente um negócio muito bacana, porque você está escutando uma música, um eletrônico, um hip hop que tem graves maiores, você consegue oferecer essa sensação dentro do carro para os ocupantes. Então isso daí passa, digamos assim, um pouco mais de experiência do que estar a bordo do Tiggo 8. Outros itens que a gente tem aqui, que a gente pode selecionar pela central multimídia, é o ar-condicionado ser ligado antes pela chave. Então, tá muito quente o carro, você vai sair com ele de casa de manhã ou à tarde e ele ficou no sol, você pode segurar o botão na chave e ele vai ligar o motor e o ar-condicionado antes. Mas ainda assim tem um sistema de segurança, ou seja, você ligou o carro e tal, a pessoa não consegue acessar o carro porque ele continua trancado. E se tiver alguém dentro do carro, a pessoa não consegue sair com o carro, porque o câmbio fica como se estivesse desativado. Então não adianta ele pisar no freio e colocar no modo drive que o carro não vai sair. Ele fica ligado o motor, mas digamos assim que a parte de condução continua desativada. Então ele é muito bacana isso daí. E quando você chega perto daí da porta com a chave, você consegue acessar. Mas ainda assim, para sair com o carro, você precisa realmente vir no botão, bater a chave e ligar para conseguir sair com ele. Então assim, é todo um sistema de segurança que oferece uma comodidade para você, mas impede que o carro seja movimentado. Vamos supor que tem uma criança aqui dentro ou esteja alguém próximo ao carro quando você ainda não está. Sistema de condução assistida, né? No caso é o alerta de ponto cego, que a gente consegue também desligar se você quiser. Às vezes você está com muito fluxo marginal, por exemplo, você pode desligar para ele não ficar tocando o tempo inteiro. E é uma opção, mas eu deixei ligado o tempo todo até porque ele não tem uma sensibilidade muito alta. Mesmo quando passava a moto do lado, parece que ele conseguia entender que o carro não estava exatamente sofrendo com problema de ponto cego, então ele tocava quando fosse necessário. E óbvio que a gente pode aqui escolher diversas outras funções também pela central multimídia, de comodidade. Se os espelhos externos vão fechar ou não toda hora que a gente trancar o carro, se ele tem o travamento automático ou não, e se a gente quer que as portas abram todas, abra apenas uma. Então são uma série de recursos que a gente consegue acessar pela central multimídia e de um modo muito fácil, como falei para vocês. Ela é uma central muito fácil de usar, o tátil dela responde muito rápido, ela é rápida, né, para mexer, para funcionar, então tudo funciona de uma maneira muito prática. Então assim, ela não é difícil, ela é grande, então a visualização dos itens também são muito boas aqui na central, você consegue enxergar tudo que você precisa de uma maneira muito prática, além de você ter acesso a todas essas funcionalidades e ter acesso de uma maneira muito fácil, além, obviamente, da central tá toda em português. A gente pode até dizer que o sistema de câmera 360 está se tornando um objeto comum em diversos carros, mas ainda assim é uma função muito legal de ver e para quem não conhece é sempre importante reforçar como é que ela funciona. Aqui no caso eu vou acionar ela agora pelo botão, que eu posso acionar as câmeras aqui no console, e ela já vem aparecendo tanto a visão superior, que é a visão que ele forma com 360, quanto a visão de uma das câmeras que eu posso escolher tocando nessas áreas do carro. Então se eu toco no lado direito, do lado esquerdo, na frente ou na traseira do carro nesse desenho, ele muda a câmera que está em destaque aqui no lado direito da central. Então aqui no caso mudei para a área traseira, como a tampa está aberta, ele está mostrando, né, não muita coisa. Na dianteira, mostrando a frente do carro. No lado esquerdo,
e aqui no lado direito, que a porta também está aberta, então você está enxergando ali um pedaço da roda e um pouco mais. Eu posso escolher, além dessa visão, posso escolher a visão 3D, que aí ele mostra o carro inteiro no lado direito aqui destacado, e eu posso escolher ir virando o carro e ele vai mostrando, né, na projeção do carro nesse desenho, as áreas em volta do carro, mas num 360 e não essa visão superior. Eu posso escolher ainda só uma visão da câmera dianteira, e aí ele toma a central inteira, ou só a visão traseira, que ele também acaba dominando toda a central, que é quando você quer ter uma visualização maior e melhor do que você está enxergando nessas duas áreas. O único pecado da parte interior do carro é o fato de que a gente não tem alavancas para troca de marcha. É uma coisa que eu senti falta, basicamente porque isso não me obriga a tirar a mão do volante quando eu quero fazer uma condução mais esportiva. Então você conseguiria trocar por aqui. E o fato do espelho não ser eletrocrômico, é um espelho convencional que a gente mexe aqui para ter que regular caso tenha um carro com farol alto ou com farol desregulado batendo direto no espelho. Acho que basicamente são os únicos pecados que eu encontrei em termos de equipamento no veículo. Tem uma coisa que não é um pecado, mas assim, ela me incomoda particularmente, no começo me incomodou, depois você se acostuma, é o fato de que o painel do carro ele é invertido. Então o velocímetro fica do lado esquerdo e o contagiro está do lado direito. Não é uma exclusividade do Tiggo 8, outros carros da Caoa Chery também tem assim, então assim, é uma característica da marca, mas me incomoda porque a gente já está, né, acostumado a procurar o velocímetro do lado direito, então você leva um tempo até se acostumar aí com o fato de que o velocímetro, na verdade, ele está aqui no lado esquerdo do seu campo de visão. Quando a gente fala do espaço, o Tiggo 8 ele é muito confortável. Óbvio, como todo carro de 7 lugares, a última fileira ela é basicamente dedicada a levar crianças. Você até consegue colocar um adulto lá para sentar, né, 2 adultos, mas obviamente o espaço não é suficiente para que um adulto se transporte por um longo período, você faça uma viagem sentado naquele banco. Aqui na frente, né, falando do espaço do motorista, é um espaço muito agradável, eu estou muito bem posicionado, volante ajustado, tudo do jeito que eu realmente estava dirigindo no carro, então assim, eu estou com muito conforto, tem espaço para o teto, então aí uma pessoa de até 1,90 m vai muito bem aqui. Não falo mais do que isso porque o banco é realmente muito alto, mesmo ele estando na posição mais baixa. Ele está no limite do que está mais baixo, então assim, ainda se ele continua muito alto, então uma pessoa com uns 2 metros já vai provavelmente ficar com a cabeça muito próximo do teto, ou vai ter que deitar demais o banco, mas a gente sabe que são raras exceções e não a regra. Para o passageiro, tem muito conforto, tem muito espaço de perna lá na frente. Os ajustes do banco são manuais, não são feitos pelo ajuste eletrônico igual ao do motorista, mas ainda assim também é muito confortável. E agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês o espaço da fileira do meio, né, que é onde a gente tem 3 lugares. Aqui atrás a gente tem muito espaço e a gente pode transformar o carro, como vocês estão vendo, num 6 lugares, ou seja, 2 ali, 2 aqui e mais os 2 de trás. Então você pode baixar, né, aqui no meio esse encosto de mão, que tem ainda também 2 porta-copos, e fica muito confortável para quem está sentado. Se você estiver levando 5 pessoas, ou seja, 2 na frente e 3 aqui atrás, você tem também muito espaço para quem vai no meio, porque o piso é basicamente plano, então você não tem quase aqui, né, o túnel central, fica muito tranquilo, mesmo com a saída de ar e a entrada USB que você tem para carregar objetos aqui, você tem muito espaço para as pernas de quem vai no meio. Além disso, pensando no fato de que você vai estar levando gente lá atrás e você precisa melhorar também o espaço para as pernas de quem está lá, essa fileira aqui de bancos do meio, ele tem um ajuste, então a gente tem um ajuste manual aqui embaixo, que eu posso trazer o banco para frente, aumentando o espaço de quem vai atrás, ou seja, no caso de você precisar levar um adulto a mais e você tem uma pessoa que é menor sentada aqui na frente, por exemplo, você consegue melhorar o espaço de pernas lá atrás para eles. Aqui o banco, né, como vocês viram, ele é partido 60 e 40 aqui, né? Então aqui ele mexe sozinho e aqui ele mexe a parte central e a parte do lado esquerdo. E também vou mostrar agora para vocês como é que a gente consegue acessar a terceira fileira. Então vou sair do carro para vocês poderem ver como é que funciona o sistema. Bem,
Mostrando aqui agora como é que a gente consegue acessar a terceira fileira de bancos. Tem uma alavanca aqui no topo do banco, você puxa ela, automaticamente o banco já inclina para frente e também ele já solta do trilho. Então você empurra o banco para frente e consegue acessar a terceira fileira. Dá para um adulto acessar, não é fácil, vou entrar inclusive aqui depois para vocês verem, mas dá para um adulto acessar e como vocês viram, né, aqui a parte de banco a gente consegue mexer no trilho, então você consegue dar um pouco mais de espaço para a perna. Vocês viram que não foi difícil eu conseguir acessar, você consegue correr, tem bastante trilho para isso, mas o espaço realmente é reduzido. O banco aqui ele tá, né, no máximo do lado aqui no trilho traseiro, então fica até difícil para eu ficar com essa perna em pé. Então assim, realmente não é espaço para um adulto, ou pelo menos não para um adulto de 1,80 m, mas caso você precise, como você tem o trilho, você consegue aí melhorar o espaço do banco para fazer uma viagem curta com um adulto grande aqui, se for preciso que ele entre. Então assim, cabe até 2 adultos grandes aqui, mas os 2 bancos eles precisam estar mais avançados para a gente poder acessar. Mas uma coisa que, quando a gente fica com o carro e a gente faz essas avaliações para você, a gente tenta enxergar o carro da maneira com que o usuário realmente faria uso do carro. E num primeiro momento eu achei ruim o fato de que você só consegue acessar a terceira fileira pela porta da direita, ou seja, né, por esse banco aqui que é dividido em 40% e não pelo outro lado, do lado esquerdo. Mas num segundo momento, como tio de criança, e às vezes eu saio com os meus sobrinhos, eu enxerguei uma funcionalidade do ponto de vista de segurança. Se você só consegue acessar a terceira fileira, onde geralmente vão crianças, pelo lado direito, significa que você majoritariamente vai estar colocando as crianças pelo lado da calçada, ou seja, isso dá um aspecto de segurança, porque se você está com 2 crianças, por exemplo, você consegue colocar uma no banco, vir aqui com segurança, colocar a segunda sem nunca se ocorrer no erro, cair no erro de colocar as crianças pelo lado da rua, que é o lado esquerdo. Então você tem essa funcionalidade que a gente só acaba percebendo depois, quando a gente faz questão de entrar no espírito do consumidor, que é o foco do carro. E aí que foi que eu percebi uma funcionalidade no que eu só estava vendo um lado negativo do carro. Foi muito interessante. Para voltar o banco para a posição, você traz e empurra. Como eu desci antes, ele travou antes. Aí é só você vir aqui e trazer ele, no caso, para a posição original. E agora eu vou mostrar para vocês também como a gente faz o rebatimento e o levantamento dos bancos traseiros, então vamos lá. Aqui a gente está vendo o porta-mala, ele está na capacidade mínima dele, mas a capacidade total dele declarada pela Caoa Share é de 889 litros. Então agora eu vou rebater os bancos. Aqui vocês viram como eu subi os bancos, mas o modo de rebater também é muito fácil. A gente leva aqui essa alavanca, deitou, a segunda, deitou. Para trazer pelo lado de fora, é só puxar a cordinha e ele trava automaticamente. O Tigo 8 tem uma funcionalidade interessante, que é a abertura do porta-mala sem as mãos, mas você não precisa ficar fazendo malabarismos com o pé embaixo. Você chega, fica aqui perto, ele vai piscar a lanterna, você saiu de perto da porta, ele automaticamente vai abrir. É óbvio que ele tem dispositivos de segurança, então se você continuar próximo à porta com a chave no bolso, ele não vai abrir a porta e vai cancelar o sistema. A outra possibilidade de abertura, aqui não é o fechamento elétrico, eu posso apertar o botão. Lembrando que aqui ele está com 100% de abertura do porta-mala por causa da minha altura. Eu posso vir direto aqui embaixo, apertar o botão e ele abre. Outro dispositivo de segurança, pensando nele como um carro familiar, é o sistema para não permitir que ele pegue, por exemplo, a mão do seu filho quando ele entra embaixo da porta e você está fechando. Você clicou aqui para fechar, ele bateu na minha cabeça porque percebeu que tinha alguma coisa no meio do caminho e já voltou. Isso independente da altura, ele pode estar aqui embaixo ou aqui em cima, como foi meu caso. Ele bateu na minha cabeça e já voltou
para a função totalmente aberta lá para cima e ele para. Então é uma função de segurança, exatamente, né, uma função anti-esmagamento como a gente tem nos vidros há muito tempo. Bem, como eu falei anteriormente para vocês, o Tiggo 8 é o primeiro carro da Caoa Chery a oferecer no país o motor 1.6 turbo, né, com injeção direta de combustível. Então, por isso ele consegue, né, entregar esses 186 cavalos, mais de 180 cavalos e mais de 28 quilos de torque. E na cidade, no dia a dia, né, o que isso representa para um carro desse tamanho? Representa muito conforto, praticidade, ele responde tranquilamente no modo econômico, a gente não tem que forçar o pé no motor para ele responder. E quando a gente está na estrada, quando a gente está, né, num circuito que a gente anda mais 100 km por hora, 120, que são as velocidades que a gente tem em média nas rodovias brasileiras, a gente consegue ter muito conforto em ultrapassagens e retomadas, porque ele realmente responde. Dá para dizer até que ele tem um aspecto assim esportivo, porque assim, se a gente pensar em alguns rivais deles que estão à venda no país de 7 lugares, a gente tem o Volkswagen Tiguan, que tem 150 cavalos, e a gente tem o Peugeot 5008, por exemplo, que tem aí 165 cavalos, porque o motor é só a gasolina. Esse motor também só é a gasolina, mas é um motor que entrega quase 200 cavalos. Então, assim, é muito mais potência, é um torque que chega cedo. Quando você está ali em torno de 2.000 RPM, ele já entrega uma patada de torque, se você é exigido uma vez. E quando você usa ainda o modo esporte de condução ou faz as trocas no modo manual, você consegue ter um rendimento ainda melhor. Mas assim, não é preciso colocar no modo manual, porque o modo automático, né, do câmbio, como é um DCT, ele tem trocas muito rápidas, ele faz trocas ágeis, né, o DCT, porque uma das embreagens estão preparadas para as marchas ímpares e outras para as marchas pares, então ele é muito rápido na troca entre um e outro. E como hoje esse câmbio, né, ele é banhado em óleo, diferentemente do DCT que equipa o Tiggo 7 e o Tiggo 5X, as trocas são mais suaves, o funcionamento é mais suave, particularmente quando você está exigindo do carro, quando você pede trocas rápidas, quando você pede que o câmbio faça ali trocas realmente ágeis, você não sente tranco nenhum, porque o fato de ele estar banhado em óleo deixa ele com redução de atrito, com menor atrito entre as peças, e isso deixa muito mais prático e mais confortável as trocas de marcha. Em termos de suspensão, é um carro muito confortável. Então a gente pega buraco, pega ressalto de pista, ele continua muito confortável, mas ao mesmo tempo ele é bastante firme. Eu peguei uma sequência de curvas com ele numa estrada e o que a gente percebe é exatamente isso. É um carro que ele é confortável ainda, ele não é duro demais, mas ele tem a firmeza necessária para evitar que a carroceria fique rolando demais nas curvas. A direção, o sistema de direção elétrica, ele é confortável e assim, se a gente levar em conta o tamanho do carro e principalmente o porte, o peso dele, a gente tem aí uma calibragem adequada. Para o meu gosto particular seria uma calibragem mais pesada. Eu sempre gosto que o volante passe um feeling, ele tenha um setting de responder muito bem o que está se passando, né, no contato entre a roda e o asfalto. Mas no caso do Tiggo 8, pelo tamanho do carro, até que o compromisso encontrado foi muito bom. Ele não é mole demais, não é leve demais, principalmente quando você está na estrada ali a 100 por hora, 120 km por hora, você consegue ali ter uma sensação, um feeling do que o carro está passando para você.
É isso, amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente pôde mostrar do Tiggo 8 para vocês, dessa avaliação em vídeo que a gente pôde trazer dessa vez para vocês. Espero que vocês deixem os seus comentários dizendo o que vocês acham do carro e também o que vocês acharam desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no YouTube, também no Instagram e no Facebook do Jornal do Carro e acessar o nosso site, jornaldocarro.com.br. Até mais!